Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o Juan novamente, trazendo para você um novo vídeo, mas hoje esse vídeo é um pouco diferente. Nós não vamos fazer uma resenha específica sobre algum livro ou sobre algum capítulo de um livro, mas sim nós vamos fazer um vídeo trazendo para você 5 dicas de como você pode ler melhor. Essas 5 dicas são coisas que eu utilizo no meu dia a dia, nos meus momentos de leitura e que fizeram com que minha leitura realmente melhorasse. Então, eu queria trazer hoje para que vocês também pudessem aplicar na vida de vocês, para que vocês também consigam ler melhor. É claro, pessoal, que não existe fórmula mágica, mas existem sim meios e métodos que a gente pode utilizar no nosso dia a dia, no nosso momento de leitura, que vão sim nos auxiliar e fazer com que a gente consiga ter mais desenvoltura nesse momento de leitura. Então, se você quer saber quais são essas dicas, assiste o vídeo até o fim. Cada dica é muito importante para a leitura de vocês. Se você curtiu o vídeo, se você gostar, deixa o seu like no vídeo, porque isso ajuda muito o YouTube a entender que esse tipo de vídeo sobre leitura, sobre livros, é relevante para a plataforma e ele vai divulgar para mais pessoas e mais pessoas vão ter também conhecimento desse assunto sobre leitura, ok? Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para você receber todas as notificações quando eu lançar um novo vídeo, beleza? Então fica aí até o final e assiste as 5 dicas para você melhorar a sua leitura, beleza? Primeira dica, comece com livros finos e temas que você goste. Pessoal, essa dica eu deixei no início e ela parece um pouco simples, parece até que todo mundo já sabe, mas é uma coisa que acontece muito na vida de quem quer começar a ter o hábito da leitura. O que acontece? Às vezes você se depara com uma editora que lançou um livro interessante, um livro novo, você se depara com amigos que sempre estão comentando sobre algum livro específico que eles estão lendo juntos, ou um livro muito que está no hype, né? Aquele livro que todo mundo está falando dele. E aí você, às vezes, compra esses livros e tenta começar a ler, e nem sempre é um livro que você gosta, nem sempre é um assunto que você realmente vai ler até o final. Às vezes é um livro até que está acima da sua capacidade de leitura. E sim, pessoal, todos nós temos capacidades em nível de leitura, né? Do que ler mais ao que ler menos, todos nós vamos ter aquela leitura que é um pouco mais difícil ou um pouco mais fácil. E não tem problema nenhum, né? Isso é normal para todo mundo, porque as pessoas são diferentes, cada um tem um nível de leitura específico. E o grande problema disso é que você, além de atrasar o seu desenvolvimento na leitura, você ainda pode ficar desmotivado porque você não conseguiu ler aquele livro ou porque você achou o livro muito difícil. E aí você vincula o problema a você e não ao livro ou assunto específico que você acabou escolhendo. Então, por isso que eu indico, comece com livros finos, né, que são aqueles livros mais pequenos que a gente vai conseguir ler mais rápido, e também sobre um assunto que você gosta, pessoal. Sei lá, qualquer tipo de assunto. Você gosta de ler sobre cultura pop, você gosta de ler sobre culinária, você gosta de ler sobre teologia, como é o meu caso, você gosta de livros de aventura, não tem problema. Mas comece pequeno e comece com livros finos, porque à medida do tempo que você for lendo, que você for avançando, que você começa a pegar confiança, na prática da leitura e, posteriormente, você vai conseguir ler mais livros. Ah, mas Juan, o assunto que eu gosto só tem livros grandes, só tem livros densos. Geralmente, nesses casos, por exemplo, na teologia, tem muitos livros grandes também. Porém, tem livros específicos sobre algum tema da teologia e não algo abrangente. Então, escolha livros temáticos, livros que falam sobre algum tipo de tema específico, que geralmente esses livros são mais introdutórios, mais fáceis de se ler, beleza? Segunda dica, crie oportunidades de leitura. Pessoal, uma das coisas que eu mais ouço quando o assunto é leitura é: ah, Juan, mas eu não tenho o mesmo tempo que você tem. Eu não tenho tempo para leitura. Infelizmente, isso às vezes é desculpa de quem admira quem lê muito, mas que não quer realmente começar a leitura. Ela só admira. Pô, eu gosto de ver essas pessoas lendo, eu gosto de ver como que eles leem bastante, mas eu não quero isso para minha vida. Mas quem quer realmente começar a leitura, e às vezes tem essa barreira do tempo, precisa criar oportunidades de leitura. E Juan, o que seria criar oportunidades de leitura? Antigamente, as oportunidades que eu tinha para leitura, eu aproveitava. Então, eu lia no ônibus, eu lia na fila do médico, eu lia, sei lá, onde eu tivesse, eu tentava ler um pouquinho. E é claro que não era fácil, pessoal. Não estou falando que é fácil, tá? Não estou falando que vai ser mais... que você vai conseguir ler rios de livros
numa fila de um médico ou num ônibus que está cheio de barulho e balançando, mas eu vou te falar o que eu fazia. Eu geralmente colocava algum som de fundo no meu fone de ouvido, né, uma música clássica, alguma coisa assim bem tranquila, algo que não tire muito sua atenção, né, algo que seja mais, não monótono, mas que seja mais linear, sabe? Porque tem aquelas músicas que sobem, que descem, que aumentam o volume, que o cara canta alto, que o cara canta, sei lá, faz algum grito. Então isso tira sua atenção no momento da leitura. Então eu colocava uma música clássica, colocava uma música calma, ou algum som ambiente, né? Isso é muito bom também. Você colocar um som ambiente de chuva, essas coisas assim, aleatórias, mas que vão abafar aquele som externo e vão fazer com que você consiga se concentrar mais na sua leitura. Então, é assim que eu fazia nesses momentos. Eu criava oportunidades e, é claro, às vezes eu também lia no horário de almoço, antes de dormir, eu dava aquela pequena leitura antes de dormir para, às vezes, você dar uma cansadinha e conseguir dormir bem. Enfim, são várias possibilidades que você tem. Então, se você é uma dessas pessoas que realmente deseja criar o hábito de leitura, crie oportunidades para sua leitura. Não espere ter tempo, sabe? Às vezes a gente não vai ter tempo e, enfim, é a nossa vida. E o que a gente tem que fazer? Criar oportunidades, beleza? E aí quando a gente fala sobre criar oportunidades, eu lembro até da minha faculdade, que eu tinha um professor que sempre que a gente reclamava com ele, professor, mas eu não tenho tempo para fazer esse trabalho, professor, eu trabalho, porque eu fiz faculdade à noite, ainda faço, né? Professor, eu não tenho tempo para fazer esse trabalho, eu trabalho e tal, tô muito atarefado. E aí ele vinha e perguntava, o que você faz de meia-noite às 6 da manhã? E aí eu te pergunto, o que você faz de meia-noite às 6 da manhã para você? Brincadeira, pessoal. O sono é muito importante para a gente conseguir ler bem, para a gente conseguir ler de maneira com qualidade, né? E inclusive o sono está relacionado com a próxima dica, que é, terceira dica, ter um caderno de pensamentos. Pessoal, quando você deita para dormir, você geralmente percebe que vários pensamentos e problemas vêm à sua mente naquele momento que você quer descansar? Você já percebeu que às vezes isso te consome ao ponto de você nem conseguir dormir direito? Você acaba tendo insônia, demora para dormir, enfim, aqueles pensamentos chatos que sempre vêm na sua mente quando você se deita para dormir. E aí, essa questão do caderno de pensamentos, ela vai te auxiliar tanto na parte do sono, né, quanto na parte da leitura. E eu já te explico o que significa isso. Caderno de pensamentos não é aquele caderno que você vai pegar para anotar algo que você achou de interessante no livro, ou um pensamento que você, por exemplo, entendi isso do livro, o autor está querendo dizer isso. Não é isso. O caderno de pensamentos é um caderno que você vai ter, pode ser um caderno, pode ser uma folha, enfim, pode ser o seu celular. Eu já usei muito o celular também para isso, eu crio lá aquela listinha. Esse caderno ou o seu celular vai servir única e exclusivamente para você anotar os problemas e os pensamentos que estão vindo na sua cabeça, tentando tirar, que acabam tirando a sua atenção. Por exemplo, você está lendo, né? E aí de repente vem, você precisa ir no mercado e comprar tal coisa. Aquele pensamento vem na sua cabeça. Ou então, eu preciso ir no meu advogado. Eu preciso marcar uma consulta com o médico. Essas coisas vêm na sua cabeça, porque são coisas que você precisa resolver e o seu cérebro está tentando te lembrar para que você não se esqueça. Só que esse não é o momento de você se lembrar disso, porque isso vai tirar sua atenção da leitura. Então, o que eu indico? Quando você estiver lendo ou quando você se deitar para dormir e vier um pensamento desse, você vai parar o que você está fazendo, você vai parar a sua leitura, você vai levantar da sua cama e lá no seu caderninho de anotações ou no seu celular, no bloco de notas, e anotar aquela tarefinha ou aquele problema que você precisa resolver. E aí, você vai fazendo isso. Estou lendo. Vem preciso marcar o médico. Preciso marcar o médico tal dia. E volta a leitura. Aí, continua a ler. Preciso ir no mercado. Preciso ir ao mercado. Vai anotando toda essa carga de problemas que está vindo na sua mente e passa para o caderno. Por quê? Porque você está dizendo para o seu cérebro o seguinte, beleza, eu sei que você está me lembrando disso porque é uma coisa importante, mas esse não é o momento. Nesse momento eu não vou resolver esse problema. Então, está aqui anotado e eu não vou esquecer. Você está como se você subliminarmente estivesse dizendo para o seu cérebro que você não vai esquecer daquela tarefinha. E aí o seu cérebro vai aliviar e não vai trazer mais aquele pensamento na sua cabeça. A mesma coisa no sono. Quando você se deitar e vier um pensamento, você levanta da sua cama, vai lá na sua escrivaninha, sei lá, vai em outro canto e anota o que veio à sua mente. Por quê?
Porque aí você vai estar dizendo para o seu cérebro, esse lugar aqui é um lugar de descanso. Problemas é ali, é na minha mesa, é na minha escrivaninha. Deitou para dormir, veio outro pensamento, levanta e anota. Esse, para que o seu cérebro entenda que a sua cama é lugar de descanso e não lugar de pensamentos, de lembrar de problemas e pensar em soluções para problemas. Ali não é o lugar. Porque você concorda comigo que mesmo que você pense em todos os problemas e todas as possíveis soluções para aquela demanda, você não vai resolver aquilo naquele momento? Por quê? Porque você vai estar dormindo. É o momento que você precisa descansar. E é melhor você descansar e estar mais disposto para levantar no outro dia e resolver o problema do que ficar ali na cama pensando e não resolver nada. E aí você não dorme e não resolve o problema. Aí cria 2 problemas. Beleza, pessoal? Então, essa dica realmente vai melhorar tanto a sua vida de leitura quanto o seu sono. Beleza? Próxima dica, converse com o autor. Pessoal, a primeira vez que eu ouvi falar disso, de conversar com o autor, foi quando eu comecei a ler o livro Como Ler Livros, do Mortimer Adler, que é um livro fantástico. Se você quer ter uma vida de leitura, você precisa ler esse livro. E aí ele começou a explicar esse conceito e eu me intriguei com aquele conceito, achei estranho, esquisito, mas quando eu comecei a ler a argumentação dele sobre isso, fez todo sentido e realmente mudou minha vida de leitura. Porque você concorda comigo que na escola nós não fomos ensinados a ler de verdade? O Mortimer Adler vai falar no Como Ler Livros que na escola a gente aprende a decifrar códigos. Você aprende que B com A dá Bá, você aprende que A com E dá AI. Você aprende a junção das letras e a junção dessas letras vão ter um sentido para você. Vai se formar uma palavra e essa palavra vai ter um sentido para você. Então você aprende na escola a decifrar códigos. Você não aprende literalmente a como ler, como interpretar. E ele começa a explicar o que significa esse conceito de conversar com o autor. E aí, quando ele começa a falar sobre conversar com o autor, ele fala da nossa prática ativa de ler o livro. Porque às vezes a gente pensa que a leitura é algo passivo, né? A gente pensa que parece que o autor que precisou ser ativo em passar o conhecimento, né? Então ele precisou pesquisar, ele precisou se debruçar na escrita, ele precisou pensar na formulação do texto ou daquele capítulo de forma que o leitor consiga entender. Porém, uma das coisas que a gente não pensa é que o leitor também tem essa responsabilidade ativa de entender o que o autor está querendo dizer. E quando você não tem essa responsabilidade ativa de entender o que o autor está querendo dizer, você começa a se perder no meio do texto. Já aconteceu isso com você? Você está lendo e aí depois, cara, tem que voltar no início da página ou no início do capítulo porque eu não estou entendendo nada do que ele está falando. Você acaba se perdendo. Por quê? Porque você não está conversando com o autor. E o que seria conversar com o autor? É você entender realmente o que ele está querendo dizer. Quando o autor começar a formular um argumento, você vai sublinhar aquele argumento, você vai prestar atenção no desenvolvimento daquele argumento, né? Se ele falar, o céu é azul, tá, mas por que ele falou que o céu é azul? Vamos ver como que ele vai concluir esse argumento, vamos ver quais são os meios e os caminhos que ele vai levar para chegar na conclusão disso. Como que ele sabe que o céu é azul? E aí o autor vai te explicar. E aí, nesse momento, você não pode ter receio, você precisa marcar o texto, escreva no livro, não tenha medo de rabiscar o seu livro. Tem gente que tem medo de rabiscar o livro. Não, o livro, eu não posso rabiscar o livro. Tem que rabiscar o livro. É melhor você entender realmente o assunto daquele livro do que você ter um livro todo rabiscado e entendendo o assunto daquele livro do que você ter um livro na estante novo que você não entendeu. O livro é feito para que você absorva o conhecimento dele. E isso o Mortimer Adler chama de possuir o livro. É quando você realmente possui o conhecimento e a sabedoria que aquele escritor está passando para você. E aí, para você entender um pouco mais, né, como que é essa relação de ser ativo na leitura, o Mortimer Adler vai fazer uma analogia, né, uma comparação com o beisebol, né? Que a gente, quando está vendo ali a partida, a gente acha que quem é ativo é só quem está lançando a bola e quem está rebatendo, né? Mas não. O cara que está ali atrás do rebatedor para receber a bola, ele também é uma pessoa ativa, né? E ele compara que o escritor é como se fosse o batedor ou o lançador e o leitor é como aquela pessoa que recebe a bola, que está ali atrás do rebatedor. E é exatamente assim, você precisa ficar atento para receber a bola, você está participando do jogo, você não é
uma mera estátua naquele jogo. Não, você está participando, você é ativo no jogo. Da mesma forma, o leitor precisa ser ativo para tentar capturar o conhecimento que aquele escritor está lançando para você. Então, essa prática de você conversar com o autor, né? Você sublinha, você escreve, você tenta compreender o que ele está dizendo, você questiona, mas calma aí, você está dizendo isso, mas por que você está dizendo isso? Ah, mais na frente ele explicou. E aí você começa a interagir com o autor. Não estou falando para você ficar falando sozinho, nem ficar pensando em coisas aleatórias, não. É um foco naquilo que o autor está dizendo, um foco em como ele resolve os problemas daquele argumento e, cara, escreve, sublinha, coloca ali uma anotação do que você entendeu, sabe? Cara, isso vai te ajudar muito, isso vai ajudar você a se concentrar, vai ajudar você a realmente entender o pensamento por trás daquele argumento. Cara, isso vai te ajudar muito, é muito bom. Faça isso, converse com o autor. Pessoal, chegamos à quinta dica que, assim, é uma dica que parece muito simples, mas que vai te ajudar muito, que é usar o Pomodoro Tracker. Eu acho que você nunca ouviu falar de Pomodoro Tracker, talvez tenha ouvido, não sei. Mas ele é uma ferramenta, né, que é muito indicada para estudo também, não só para leitura, mas também para quem quer prestar um vestibular, quem quer fazer um concurso, enfim. Usar o Pomodoro Tracker vai te ajudar muito. E o que seria isso? Existem estudos que dizem que o cérebro humano ele tem a capacidade de concentração de, em média, 30 minutos. Alguns mais, alguns menos, mas em média é isso. O ser humano consegue se concentrar em alguma coisa 30 minutos. Após isso ele começa a dispersar, ele começa a perder ali o foco naquilo que está sendo dito. Então não é eficiente você forçar muito o cérebro nessa persistência de não, vou continuar aqui me concentrando ao máximo para entender. Não, às vezes não é eficiente. Então o Pomodoro Tracker nada mais é do que como se fosse um cronômetro, né, que tem um alarme, que ele vai cronometrar o seu tempo de concentração e um tempo para descanso. Né? E ele funciona da seguinte forma, sabendo que a concentração do ser humano em média é de 30 minutos, você pode colocar um despertador no seu celular de 30 minutos quando você começar a ler, e aí no fim desses 30 minutos você vai dar uma pausa de 5 minutinhos para beber uma água, beber um café, um suco, sei lá, dar uma volta, espairecer, para descansar sua mente daquele momento de concentração intensa que você acabou de ter. Né? Como a gente falou, você precisa conversar com o autor, então isso vai exigir que você realmente busque entender o que ele está dizendo. E isso é cansativo. E você vai ter uma janela de 30 minutos de concentração intensa para você fazer isso. Né? E aí, acabando esses 30 minutos, você vai para o tempo de descanso de 5 minutos. Acabou os 5 minutos, volta para mais 30 minutos de estudo e concentração. Eu recomendaria que você fizesse 4 ciclos de 25 minutos de concentração, né? E com as pausas de 5 minutos entre eles. Fez esses 4 ciclos, pausa 15 minutos de realmente descanso, você vai pensar em outra coisa, ou você não vai ler mais naquele dia. Cara, se você conseguir fazer um ciclo de 4 sessões de 25 minutos com 5 minutos de descanso entre eles, você vai conseguir ler naquele dia 1h40. Para quem assim, não está lendo nada, isso é muita coisa, pessoal. Você consegue, cara, às vezes acabar um livro assim, muito rápido, entendeu? Então, o Pomodoro Tracker é algo que realmente vai te auxiliar e muito nessa jornada de leitura, né? Cronometrando ali o seu momento de leitura e o seu momento de descanso. Beleza, pessoal? Lembrando que existem aplicativos do Pomodoro Tracker. Se você jogar aí no seu Play Store, você vai ver que existem aplicativos para iOS, para Android, e já vem tudo certinho, já os tempos ali de concentração, o tempo de descanso, e você consegue baixar o aplicativo, é só dar play e ele já vai marcar ali os seus 25 minutos de concentração e os seus 5 minutos de descanso, mas você também pode editar. Eu quero só 15 minutos de concentração, 5 minutos de descanso. Pode fazer, se isso for bom para você. Use do jeito que você quiser, mas use, porque, cara, vai te ajudar muito. Pessoal, eu agradeço a você que assistiu até aqui. Espero que essas 5 dicas sejam boas para você. Espero que realmente vocês consigam praticar essas dicas. Cara, se você não conseguir praticar as 5 dicas, pratique pelo menos 1, 2, 3, não importa. Use aquilo que realmente foi funcional para você, aquilo que realmente vai te ajudar na sua leitura, beleza? Essas dicas, assim, são fundamentais para o meu dia a dia de leitura. Eu aplico elas no meu dia a dia de leitura e
cara, fizeram com que eu conseguisse uma melhora exponencial na minha leitura e eu espero que também seja boa para você. Lembrando que se você gostou desse vídeo, não deixe de curtir, porque isso vai me ajudar muito. Se você tem alguma dica que eu não comentei aqui, que você acha que é muito legal, muito bacana, comenta aí, deixa aí nos comentários para que a gente possa conhecer quais são os seus métodos, quais são as coisas que você faz para ler melhor e também para ajudar as outras pessoas, beleza? Eu espero de coração que isso tenha te ajudado. Eu vou ficando por aqui, esse vídeo já está chegando ao fim, mas eu encontro vocês no próximo vídeo e eu espero que você esteja aqui comigo. Beleza, pessoal? Um grande abraço a todos e até a próxima.